Bom, essa é a parte 2 dessa série de vídeos em que eu falo sobre como o estudo da Bíblia tem me ajudado a lidar com a ansiedade. No vídeo passado, eu fiz uma relação entre ansiedade, medo e o que a Bíblia fala sobre o medo, então se você não assistiu, acho que vale a pena você voltar um vídeo e assistir, ele é bem curtinho, acho que tem uns 10 minutos. Eu falo um pouco mais da minha vida pessoal, do como eu comecei a estudar a Bíblia, né, por conta desse motivo, como que foi esse caminho. E eu acho que o fato de eu começar a ler a Bíblia por conta disso me fez, por uma boa parte do meu estudo, tem 1 ano e meio agora que eu estou estudando e estou quase acabando aqui o Novo Testamento, mas eu acho que o meu olhar ficou meio que focado um bom tempo nessa questão do medo. Eu prestei muita atenção nas passagens que falavam sobre medo, até para tentar resolver o meu problema, né? E esse vídeo de hoje tem a intenção de falar sobre outros aspectos do medo que eu fui percebendo, né? Eu achei 6 exemplos ao longo do Antigo Testamento e Novo Testamento que eu acho que são muito emblemáticos no sentido de mostrar como, quando a gente é governado pelo medo, como ele faz a gente errar na nossa missão, na missão com Deus, e de um jeito, assim, triste mesmo, em que os personagens, né, aqui na Bíblia falharam com Deus. Mas antes de falar desses 6 exemplos, eu queria muito contextualizar sobre como a gente chegou até aqui, né? Como a gente chegou nesse ponto de viver com medo, de estar sempre sentindo essa sensação de incompletude, de insuficiência, muito embora a gente queira ser autossuficiente. Como que a gente chegou nesse ponto? No finalzinho do Antigo Testamento, eu tive uma visão assim mais sistemática de 2 fases que me permitiu fazer uma comparação para entender como que o medo passou talvez a dominar um pouco mais o ser humano e tudo mais. E aí essa fase que eu falo, que me ajudou a fazer essa comparação, é a fase pós-libertação do povo de Israel da escravidão no Egito, liderado por Moisés. Eu entendi que depois dessa fase, que a gente tem de fato um povo numeroso, que não é mais escravo, Deus se manifesta muito claramente nesse período como o rei de Israel. E uma coisa que eu não pude deixar de notar é a quantidade de eventos sobrenaturais, cósmicos, que Deus realiza em proteção e provisão ao povo de Israel. Então começa, por exemplo, com a própria fuga. Israel se liberta, mas o faraó muda de ideia e volta a perseguir o povo de Israel, que está à beira do Mar Vermelho e fica encurralado, né? Atrás tem o exército egípcio querendo acabar com o povo de Israel, e na frente tem o Mar Vermelho, e eles não têm nenhum tipo de recurso, né? E aí todo mundo conhece essa passagem que Deus ordena que Moisés estenda a vara sobre o Mar Vermelho, e o mar se abre, o povo de Israel passa, e quando os egípcios vão passar atrás ainda perseguindo o povo, o mar se fecha no exército. Nesse vídeo, sinceramente, não vou entrar no mérito sobre o quanto o que está escrito na Bíblia pode ser interpretado literalmente. Eu até separei um vídeo para isso, porque isso foi um momento da minha jornada. Eu lá pela metade da Bíblia, eu falei, poxa, mas será que tudo isso de fato aconteceu? Então, assim, aguarda que vai ter um vídeo para a gente conversar mais sobre isso. Mas é uma série de eventos, assim, de fatos sobrenaturais. A própria coluna de fogo guiando o povo de Israel é algo realmente, parece realmente muito impressionante. A gente tem depois o povo ainda no deserto, são atacados pelo exército de Amaleque, e eles, assim, não têm experiência de guerra nenhuma. Dá para perceber que vencem completamente por intervenção divina, né? E aí o povo, os guerreiros percebem que enquanto Moisés está louvando com os braços estendidos aos céus, o exército de Israel tem vantagem. Quando ele abaixa, o exército começa a perder. E outras intervenções, às vezes até mais impactantes, por exemplo, com a queda do muro de Jericó, Deus fala para eles cercarem a cidade 6 dias e rodarem 7 vezes em volta da cidade sem fazer nada, só mesmo tocando as trombetas e tudo mais. E no final desse período, as muralhas simplesmente desmoronam, e Jericó era conhecido como uma grande resistência cananeia, né? Era de fato uma cidade muito fortificada, que eu imagino que muita gente tenha tentado invadir. Josué foi um grande guerreiro ainda nessa época de Moisés, e tem aquela passagem sobre granizo do céu, o sol parar no meio da batalha, para eles de fato vencerem a batalha naquele mesmo dia. Em Juízes a gente vê Gideão vencendo uma batalha imensa
com apenas 300 homens. O exército de Israel na época tinha mais de 30 mil homens e Deus pede que esse número seja reduzido a 300 homens para mostrar a sua força, né? Para mostrar que de fato o rei de Israel é Deus. Quem vence a batalha não é o homem, não é a estratégia militar, é Deus com 300 homens e um mundo de pessoas, né? A própria força sobrenatural de Sansão dá a entender pela Bíblia que era de fato comparável a um super-herói de quadrinho, né? Então, enquanto Deus é o rei de Israel, a gente vê muitas intervenções na batalha com os filisteus, que Deus manda raios e mata muitos filisteus. Enfim, a gente vê muitas intervenções sobrenaturais, eventos cósmicos, Deus realmente mostrando todo o seu poder sobre a natureza, sobre física, sobre química. E para mim, que comecei a ler a Bíblia assim, eu considero tarde na vida, eu fiquei muito impressionada. Foi impossível deixar de perceber que depois de um certo evento, essas intervenções muito poderosas, muito impactantes, vão diminuindo. E o evento que eu relacionei com a diminuição dessas intervenções muito milagrosas, muito impactantes, é justamente a escolha do primeiro rei de Israel, o primeiro rei homem. Porque quando a gente vê o último juiz, o profeta Samuel, o povo passa a pedir um novo rei, muito por conta da comparação com as nações vizinhas, que tinham reis que batalhavam ali no campo de batalha, né, aquela coisa material. Samuel também enfrenta alguns problemas com quem ia suceder ele, que os filhos não tinham muita capacidade para isso. E aí o povo passa a pedir a Samuel que seja ungido um rei, assim como as nações vizinhas tinham. E uma série de passagens na Bíblia em que Deus fala para Samuel que quem está sendo rejeitado é ele como rei, né? O rei de Israel, quem lutou, quem fez chover pão no deserto, carne, quem alimentou, quem fez brotar água da pedra, foi Deus, que era o grande líder de Israel. E aí, quando Israel pede um novo rei, Deus é de fato rejeitado, ele adverte para os problemas disso. E aí Saul é ungido rei de Israel. E a gente vê ainda o cuidado de Deus com o povo de Israel. Deus ainda atende, Deus ainda ajuda muito Israel, protege Israel, mas não da mesma forma que fazia antes. Não com eventos cósmicos sobrenaturais, não dessa forma. Muito mais de maneira estratégica. A gente vê Davi vencendo Golias de uma forma também impactante, mas é um homem vencendo outro homem. Hoje tem até como a ciência explicar, né, como que ele, com a funda, conseguiu matar Golias. A gente vê muito Deus ajudando Israel a vencer batalhas mais de uma forma mais estratégica. Quem vence é o exército com aqueles sopros divinos, falando sobre estratégias melhores, mas o exército de Israel efetivamente tem que lutar as guerras, tem que de fato entrar ali materialmente na guerra. E às vezes que a gente vê Deus de fato entrando na guerra, entregando os inimigos nas mãos de Israel, a gente vê muito por intermédio da fé, da oração, da adoração dos líderes que agora são homens, né? Então, rei Asa, rei Ezequias, rei Josafá, todos eles oram pedindo a Deus que os ajude, e Deus, sem dúvida, não os abandona, protege, entrega os inimigos na mão, mas entrega na mão, para que eles lutem, né? Os eventos muito sobrenaturais param de existir. E aí eu percebo assim, o povo prosperou, o povo de Israel saiu de uma nação escrava, miserável, para uma nação poderosa, rica, imagina, até Salomão. O povo de Israel prospera com a glória de Deus, com a proteção de Deus, com a intervenção de Deus. E quando isso tudo meio que se solidifica, se sedimenta, o povo escolhe viver por si só. O povo escolhe viver sob uma outra liderança. Eu não consigo imaginar que a intenção disso não é também colher os louros sem ter que respeitar os mandamentos de Deus. O preço da confiança em Deus, em depositar toda a confiança em Deus, eu ouso dizer que é a obediência, né? O povo, depois de ter prosperado, de ter se fortalecido, escolhe, de alguma forma, viver colhendo os louros das suas batalhas, das suas vitórias, mas tudo isso tem um preço. Do mesmo jeito que a gente colhe os louros e o mérito das vitórias, a gente passa a lidar também com a culpa, com o medo do fracasso. O medo de errar, às vezes, é até maior do que o medo de não conseguir. E a gente não é infalível, a gente vai precisar lidar com a parte ruim de ter o mérito das vitórias. E trazendo isso para a nossa vida, acho que até para a forma como a nossa sociedade, muito ocidental, foi evoluindo, eu percebo que a gente foi inundado por uma onda de pensamento de céticos, de muito individualismo, se a gente pensa no iluminismo, renascentismo. E eu falo isso muito do meu ponto de vista
como a gente foi sendo estimulado a pensar que a gente só pode acreditar naquilo que a gente consegue entender. Se a gente pensa nesses movimentos pós-Idade Média, de crítica a tudo que não se pode compreender do ponto de vista científico, isso fortalece muito esse sentimento que a gente acredita nas nossas habilidades, naquilo que a gente consegue produzir, que o nosso intelecto, a nossa inteligência consegue produzir. Como eu disse no primeiro vídeo, a gente consegue muitas coisas sem pensar que foi que Deus nos capacitou para ter essa habilidade. Israel venceu muitas guerras sem Deus, né? E o maior problema disso é que a gente vai acreditando que a gente é capaz sem Deus. Eventualmente, esse tipo de pensamento leva a gente num beco sem saída. Eu fui uma pessoa que estudei a minha vida toda e por muito tempo acreditei realmente que na força do braço eu consigo, não tudo, mas tudo que eu de repente quis, tudo que eu planejei. E confiava muito pouco no poder, na intervenção de Deus. E o problema disso é que a gente vence guerras, a gente vence batalhas, a gente conquista objetivos, só que a gente falha. E a gente espera da gente, ninguém quer falhar, ninguém quer errar, a gente vai esperando da gente um nível de infalibilidade que é impossível de alcançar, porque é próprio de Deus. E viver meio apartado de Deus parece que nos desconecta dessa realidade óbvia, né, de que a gente não é infalível. E o medo de errar, de lidar com as consequências dos nossos erros, passa a fazer parte da nossa forma de viver. A gente meio que absorve isso como parte do nosso dia a dia, né? E no fundo não precisava ser assim. A gente podia realmente entregar para Deus e confiar em Deus, fazer a nossa parte sempre, mas entregar a Deus. E quando a gente perde as batalhas, entender o que tem por trás disso, né? Porque quando é Deus que está no controle e a gente perde uma batalha, a gente sempre tenta entender qual era o propósito de Deus por conta daquilo. Enquanto quando eu coloco toda a expectativa na minha habilidade, eu só falhei. Não tem propósito atrás disso. E aí eu tenho uma notícia que é ainda pior do que viver com medo, né, do futuro, essa ansiedade, é a gente passar a ter as nossas decisões governadas pelo medo. Eu não pude deixar de notar 6 grandes exemplos em que os personagens erraram de um jeito muito triste, profundamente triste. Bom, e acho que o primeiro exemplo é o exemplo de Abraão, que por 2 vezes sente medo de dizer que Sara, que é a mulher dele, muito bonita, dizer que ela é a esposa dele, e acaba mentindo, falando que ela é irmã dele. E isso revela uma falta de confiança em Deus muito grande, e acaba colocando Sara, né, mesmo em risco. Um outro exemplo muito claro em que o povo de Israel erra por medo é quando eles chegam até perto da Terra Prometida. Deus ordena que eles espiem a terra, né, para se organizar e tomar de fato a Terra Prometida. E os espias voltam com medo e amedrontam Israel toda, duvidando do que Deus fala. Se Deus fala, vai lá e toma a terra, é sinal de que você pode ir lá e tomar a terra confiando em Deus. E aí, por conta disso, eles passam mais 40 anos no deserto por duvidar da palavra de Deus por medo. O terceiro exemplo que eu vi foi quando Saul, ainda muito inseguro e com medo da pressão do povo, é ordenado a ele que ele aguarde o profeta Samuel para oferecer o sacrifício, e o povo pressiona, 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 a gente tem que entrar na guerra. E aí Saul, por medo do que o povo ia pensar dele, oferece um sacrifício que ele não poderia ter oferecido, e isso acaba contribuindo para que ele perca essa linha sucessória e depois Davi seja ungido rei. Ainda no Antigo Testamento, quando ocorre aquela vitória contra os profetas de Baal, Jezabel manda matar o profeta Elias, e Elias, com medo, foge. Uma demonstração clara da falta de confiança em Deus. Já no Novo Testamento, Pedro é advertido de que ele vai negar a Cristo 3 vezes antes do galo cantar, e ele de fato faz isso por medo de ser preso. O amor e a lealdade dele não falam tão alto quanto o medo de ser preso com Jesus. E a última situação, a sexta situação, no momento em que Pilatos, com medo da pressão do povo, do sinédrio, e de perder favor com César, mesmo sabendo que Jesus era inocente, então por medo ele não livra Jesus da cruz. E aí, em resumo, ficou muito claro para mim que o medo leva Pedro e Abraão a mentir, leva Saul a desobedecer, leva Elias a fugir da missão, leva Pilatos a se omitir, entregando Jesus, o inocente, na cruz. Aí eu percebi, eu falei, meu Deus,
Deus fala mais de 100 vezes na Bíblia para a gente não ter medo, e ainda assim a gente acaba tendo medo por desobediência, né? O preço da confiança é a obediência. Grava isso porque isso é assunto para o próximo vídeo, que é muito legal também. Para finalizar essa reflexão, eu lendo o Novo Testamento, e em Mateus 10, 28, Jesus fala o seguinte: não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. E eu fiquei muito intrigada, porque Jesus fala para a gente não ter medo da pior coisa que pode acontecer com a gente, que é morrer. Tem nada pior do que morrer, né? Jesus fala para a gente não ter medo da pior consequência, do pior erro que a gente já cometeu. Porque a queda lá no paraíso, né, do pecado original, a consequência foi a morte, né? Se você comer do fruto proibido, você vai morrer. Então, Jesus fala para a gente não ter medo da pior consequência do nosso pior erro. Se a gente não deveria ter medo disso, não tem mais nada que a gente tenha que ter medo, certo? Quando a gente olha para o mundo, a gente vive nesse estado, e eu consegui perceber que é proposital. Porque viver em estado de medo vai fazer a gente errar. E errar com Deus vai afastar a gente do nosso caminho, daquilo que Ele tem planejado para nós, que é a salvação. Uma das coisas que me deixou muito impressionada foi perceber como os mecanismos que querem que a gente sucumba às coisas ruins, né, à perda da nossa salvação, como os mecanismos são engenhosos. Olha como é engenhoso fazer a gente sentir medo para que a gente erre, né, movidos, governados pelo medo. E assim, não é fácil, né? Eu estou muito longe de estar completamente bem. Eu acho que a gente nunca vai chegar nesse ponto de perfeição. Mas tem sido muito bom. Tem sido muito bom perceber como as coisas se processam e entender que existe uma saída para isso. Que o antídoto para o medo é sempre esse temor correto por Deus e a certeza do cuidado dele com a gente. E no próximo vídeo eu vou trazer uma reflexão sobre desobediência e ansiedade. Eu percebi uma relação bem interessante entre esses dois pontos, desobediência e ansiedade.